Olá, eu sou o Bruno Klaus, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Unifesp. Hoje eu estarei apresentando o trabalho final da disciplina de Teoria da Computação, ministrada pelo professor Dr. Ney Soma. O tema dessa apresentação é Funções recursivas, criando números cuja magnitude desafia nossa compreensão. Essa palestra é uma extensão da palestra que dei em uma aula anterior. Por essa razão, alguns conceitos serão apresentados mais rapidamente. O foco principal está em funções recursivas, e como elas possibilitam a criação de uma classe de funções que cresce muito mais rapidamente do que qualquer coisa que encontramos até aqui no curso. E aqui temos vários assuntos abordados. Em geral, eu vou ter que dar uma apressada, então vocês poderão ver os detalhes mais nos slides que também serão disponibilizados. Essas foram também as referências utilizadas. Bom, já vimos isso na palestra anterior, mas uma relação é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano de U e V. Chamamos U de domínio e V de contradomínio. Podemos representar relações como uma função ou como uma tabela que retorna um valor booleano, verdadeiro apenas se os dois elementos estão em relação um com o outro, ou ainda como um grafo em que desenhamos arcos entre elementos que estão relacionados. Quando U igual a V, dizemos que a relação R é uma endorrelação, ou uma autorrelação em U. E também é comum usar a notação URV para denotar que U está em relação R com V. Temos aqui alguns conceitos que definimos em relações. Eu vou acabar pulando para ser mais breve. E em uma relação, cada elemento do domínio pode estar relacionado com vários elementos do contradomínio, ou nenhum. Já a operação binária é mais restritiva. Ela pode ser interpretada como uma função que mapeia dois elementos de S em um elemento de S. Outro jeito de interpretar a operação é como uma relação cujo domínio é o produto cartesiano de S com S, e o contradomínio é S, tal que a seguinte propriedade é satisfeita. Todo elemento do domínio é relacionado com exatamente um elemento do contradomínio. Relações de equivalência são um tipo importantíssimo de endorrelação. Elas se caracterizam por três propriedades. Reflexividade, ou seja, para todo elemento em U, nós temos que U está em relação com ele mesmo. Simetria, se U está relacionado com V, V está relacionado com U. Finalmente, transitividade. Se U está relacionado com V e V está relacionado com W, então U está relacionado com W. E temos vários exemplos de relação de equivalência que não tem muito tempo para mostrar. O importante é que, por exemplo, a relação de módulo é uma relação de equivalência. Congruência módulo N, por exemplo. Se A módulo N, por exemplo, N igual a 3, A módulo 3 é igual a B módulo 3, então eles estão na relação de equivalência um com o outro. E eu vou passar agora para o código, que vai ser bastante importante. Esse é o meu código em Python. Eu estarei utilizando a biblioteca Typing, que ela permite nos dar tipos explícitos para dar uma qualidade mais didática para o meu código. E vamos definir aqui uma relação de equivalência como um tipo, uma função que se chama, tem dois argumentos, que aqui seriam os dois números inteiros. Ela retorna um booleano, que será verdadeiro se os dois argumentos estão relacionados um com o outro. E o meu exemplo aqui de relação de equivalência é simplesmente módulo 4. Então toma U, toma V, ela retorna se U módulo 4 é igual a V módulo 4. Seja R uma relação de equivalência em U. Vamos definir a imagem do elemento x em R, usando a notação de colchete, como todo o elemento que está relacionado com x. No caso de uma relação de equivalência, em vez de falar imagem do elemento x, nós vamos falar classe de equivalência de x. Algo muito importante sobre classe de equivalência é que a imagem, a classe de equivalência de dois elementos do domínio contra domínio U, x e y, só há duas possibilidades. Ou elas totalmente coincidem, que acontece C e somente C, x está em relação R com y, ou elas são completamente disjuntas. A consequência disso é que nós conseguimos fazer uma partição do domínio U usando essa relação de equivalência. Para um exemplo prático, nós vamos de novo voltar para o código. Nós vamos fazer nossa ideia vai ser manter um representante de cada classe de equivalência diferente. Voltamos agora para o código. Agora vamos definir a função partition. Ela toma n, um inteiro, e também uma relação de equivalência, pois que ela particiona os primeiros n inteiros por essa relação de equivalência. Ela estará retornando um dicionário, cujas chaves vão ser os nossos elementos representativos, e cujos valores vão ser a nossa classe de equivalência. Então, mapeamos os elementos representantes ou representativos para a sua classe de equivalência respectiva. Então, simplesmente definimos essa range aqui, de 1 até n, e vamos inicializar partition como um dicionário vazio. Então, iterando nessa range, nós nos perguntamos,
achamos um representativo? Não, inicialmente não. Vamos procurar um representante, né, da classe de equivalência que está relacionado com esse elemento U que estamos iterando. Então, iterando sobre U, se achamos algum representante conhecido que está relacionado com ele, então o que nós descobrimos é exatamente que U está dentro da classe de equivalência deste representante. Então, partition, indexado pelo representative, colocamos U no final da sua lista, na classe de equivalência dele. E achamos representativos, ok, break, vamos para o próximo U aqui. Agora, se a gente não achou nenhum representativo, quer dizer que o RV é falso para todo representante V. U não está relacionado com nenhum representante. Então nós temos que criar uma nova classe com representante U. Ou seja, partition, indexado por U, é a lista com apenas um elemento que é o U. E retornamos aqui a nossa partição. E agora vamos ver o resultado quando aplicamos essa partição para 1, 2, 3, 4, papapá, até 15, usando o exemplo de relação de equivalência, que é, no caso, o módulo 4. Então rodamos aqui e vemos que obtemos a seguinte partição. Nós temos aqui esses elementos 1, 2, 3, 4, que foram os elementos representativos. Existem outras escolhas, mas esse foi que o algoritmo selecionou. E vemos aqui as nossas classes de equivalência, né? 1 mais 4, 5 mais 9. Né? Desculpa, 1 mais 4, 5 mais 4, 9 mais 4, 13. É assim que acabou sendo formada essa classe de equivalência. E o mesmo aqui para o 2, 3 e 4. E veja aqui, tomando união de todas essas classes de equivalência, temos os números 1 até 15. E tomando a intersecção, temos o conjunto vazio. A seguir, vamos ver um exemplo de utilidade das relações de equivalência. Vamos assumir que, por enquanto, só conhecemos os números naturais e queremos construir os números inteiros z. Né? E para isso, nós vamos usar pares ordenados, ou seja, produto cartesiano dos naturais, conjunto de pares ordenados. Então, como fazer isso? Bom, uma ideia é interpretar AB como número A menos número B. Então, vejamos que, por exemplo, 1 menos 2 é igual a 3 menos 4. Então, interpretamos AB como número A menos número B. Então, queremos fazer uma relação de equivalência, dizendo que A menos B é igual a C menos D. Pois esses números é a mesma coisa, dizer que um número é 10 menos 1 ou se ele é 11 menos 2, e assim por diante. Mas como não existe subtração, a gente muda para ser A mais D igual a C mais B, que é equivalente. Então, fato, isto é uma relação de equivalência. Então, podemos definir os inteiros, muito interessante isso. Né? A gente pode, essencialmente, colapsar todos esses exemplos de pares que são iguais. Nós fazemos uma partição dessa relação que eu acabei de mencionar aqui. E cada número inteiro acaba por ser uma classe de equivalência para um dado par ordenado. Eu explico. Por exemplo, o que é o número zero dentro dos números inteiros? Essa é a classe de equivalência aqui, que é uma linha que passa por essa grade que representa todos os pares ordenados. Aqui ficam os inteiros positivos, aqui os negativos. E cada linha representa um número inteiro, pode ser positivo ou negativo, nesse caso aqui é o zero. Então, nós estaremos essencialmente preenchendo essa grade do produto cartesiano usando essas linhas. E muito interessante, né, que podemos essencialmente definir as operações dos números inteiros conhecidos como soma e multiplicação, só que de maneira geométrica. Não posso gastar muito tempo explicando aqui, mas vocês podem ver isso nos slides. Então, usando essa partição, vamos definir cada elemento dos números inteiros como sendo uma classe de equivalência. Esse é um jeito novo de você... Novo não, mas esse é um jeito interessante de você enxergar os números inteiros. Claro que a maioria das pessoas elas enxergam números inteiros como simplesmente números. Elas não estão pensando em classe de equivalência ou uma linha que está passando nessa grade. Mas tudo é equivalente. É tudo esses números inteiros que você está acostumado a pensar é equivalente a essa outra definição. E como é que nós mostramos que duas definições podem ser consideradas como equivalentes ou iguais? Aí que entra o nosso próximo conceito, que é o conceito de isomorfismo, que é uma tática, uma alicerce, né, para mostrar que duas coisas elas atuam de forma idêntica. Morfismos, de maneira geral, eles são mapeamentos entre estruturas. E o que é uma estrutura? Bom, uma estrutura consiste em três coisas. Primeiramente, um conjunto universo A. Então, usando esse universo A, nós temos uma lista de M relações, né, R0 até Rm-1, tudo em A, e lista de operações F0 até Fn-1. Então podemos representar com esse triplete aqui A, lista de relações e lista de operações. Certo. Então vamos querer descobrir quando que essas duas estruturas são equivalentes.
Então, assuma que temos duas estruturas, aqui U e U'. Então, tal que as operações, relações correspondentes têm o mesmo número de argumentos. Então, quando que uma função é um homomorfismo? Uma função h de A em A', os dois conjuntos universos que é aqui de cada uma das estruturas, é um homomorfismo se, primeiramente, preserva cada relação. O que isso significa? Bom, se eu tenho uma relação aqui entre A0 e AR-1, eu posso simplesmente aplicar a função de mapeamento h, o homomorfismo h, a cada um dos argumentos, e a relação respectiva vai ser válida na nova estrutura. Similarmente, o homomorfismo preserva cada operação. Então, finge que eu tenho uma operação aqui, e o que acontece é, se eu aplicar esse homomorfismo a cada argumento e calcular o valor da operação na estrutura, né, U' respectiva, a U, então isso é a mesma coisa do que eu simplesmente calcular já em U mesmo, na estrutura inicial, o valor dessa função, e aí eu aplicar o homomorfismo H. Então são essas duas coisas, preserva cada relação e preserva cada operação. Isomorfismo é algo muito parecido com homomorfismo, só que, mais uma coisa, além de preservar cada relação, preservar cada operação, ele também é uma função 1 para 1, é o que a gente chama de bijeção. Então, a imagem de H é o próprio A'. Para todo x, y, H de x é igual a H de y, implica que x é igual a y, ou seja, injetivo e sobrejetivo. Ou, de jeito mais fácil, existe uma inversa H-1. Então, se existe um isomorfismo de A para A', se pega a inversa, vai ser um isomorfismo de A' para A. A gente tem aqui um exemplo de isomorfismo. Para ilustrar o conceito de isomorfismo, mostra-se que o conjunto de números reais munido da relação de ordem usual e de soma é isomorfo aos números reais positivos, com ordem usual nos números reais positivos e operação de multiplicação. E o isomorfismo é dado por h de x igual a e elevado a x, que é o exponencial de x. Note que h é bijeção, exponencial é o inverso do logaritmo natural. E vejamos que, para ser um isomorfismo, se temos x menor ou igual a y, passamos do isomorfismo, precisa ser verdade que e elevado a x é menor a e elevado a y. Isso de fato acontece. Estaremos usando aqui as propriedades do exponencial. Isso realmente é verdade. Ok? E se a gente invertesse a direção, a gente poderia usar o logaritmo e também seria verdadeiro. Agora, no caso das duas operações, como é que mostramos que essas duas operações são equivalentes? Nós temos que fazer x mais y. Então, tem dois caminhos. A gente pode ou fazer x mais y, passar o isomorfismo h aqui e ficar elevado a x vezes e elevado a y. Ou a gente pode pegar diretamente o resultado e aplicar o isomorfismo, que fica e elevado a x mais y. Então, isso daqui precisa ser igual a isso daqui. O que, mais uma vez, é verdade, por causa da propriedade do exponencial bem conhecida, que nós transformamos essa multiplicação aqui em soma. Então, isso é o tipo de coisa que você precisa fazer se você está tentando provar um isomorfismo. Você também poderia tentar fazer o inverso aqui, ok? Agora nós finalmente acabamos a recapitulação, acabou até demorando bastante, mas podemos finalmente entrar na hierarquia de funções, que vai ser um pouco diferente, porque eu vou fazer tudo centrado no código que eu escrevi em Python, que está, acho que, mais didático até do que simplesmente passar os slides. Apesar disso, eu tenho alguns slides aqui que vocês podem também checar. Na palestra anterior, eu cheguei a apresentar um pouco sobre funções recursivas primitivas, até mencionei as funções recursivas um pouco mais gerais, mas eu achei que os slides naquela ocasião estavam um pouco maçantes demais, então eu fiz tudo no código mais didático possível aqui em Python, e eu acho que vai ficar muito melhor agora. Então, qual que é a entrada de uma função primitiva? Essa é a primeira questão. Então, geralmente nós assumimos que uma função primitiva ela toma uma lista de inteiros como entrada. Entretanto, para a questão de praticidade aqui, eu também vou aceitar que ela tome como entrada apenas um inteiro, para você não ter que colocar um inteiro dentro de uma lista para você poder chamar. Fica muito mais prático de você ficar chamando aqui num código. E a primitiva em si, a gente define como callable, porque a gente pode chamar ela, e a entrada é exatamente esse tipo de input, né? E ela sempre vai retornar um inteiro. Uma função primitiva recursiva, ela sempre vai retornar um inteiro aqui. Ela não vai retornar uma lista de inteiros na nossa definição, sempre um. E agora nós vamos ver as funções primitivas básicas. Esses são os nossos blocos de construção que podemos combinar para criar todo tipo de função. Então, são 3. Temos sucessor, projeção e zero. A função sucessor
é bem parecido com aquilo que estamos mais familiarizados com, né, a construção dos números naturais. No caso, se você chama sucessor, estamos assumindo que a lista que você está usando ali, ela tem exatamente um elemento apenas, que seria apenas um número, e nós vamos retornar o sucessor desse número. Ou seja, vamos somar 1 ao número. Já a projeção, eu defino essa função de projeção aqui, que ela recebe x, né, de novo a entrada, e o i vai ser um índice que meio que parametriza, faz a parametrização dessa nossa função. Então, imagine que existe uma função diferente para cada i. E é o que a gente acaba fazendo aqui, se for mais para baixo, nós temos um container de primitivas que essencialmente vai retornar uma função que fixa o i e retorna a projeção aqui, dado um i fixo. Mas enfim, a função de projeção, dado um x e um i, ela simplesmente vai retornar o iésimo elemento da nossa lista x. Então, x i menos 1. É só isso que ela faz. Finalmente, nós temos a função básica aqui do zero, que não importa qual lista que ela receba como entrada, ela sempre vai retornar zero. Bem simples. Ok, podemos ver uns exemplos já até. Aqui eu já posso dar um exemplo. Nosso código vai começar aqui definindo esse container de primitivas PR. E esse container de primitivas ele tem essas funções como sucessor, zero e projeção. Que, por exemplo, no caso de projeção, você pode dar o i desejado, né, o índice desejado, e ele vai te dar uma primitiva que faz a projeção no iésimo argumento, no iésimo elemento da lista de entrada, certo? Você vê aqui que no caso do Python a gente usa isso usando a biblioteca de functools, que nos dá a função partial, que permite você fixar aqui no caso o i igual a i naquela função anterior. E vamos ver aqui também composição e recursão primitiva, que eu já vou mencionar. Mas aqui no começo do código, nós criamos o container de primitivas e podemos pegar aqui. Essa é a função primitiva z, 0. Essa é a função de primitiva sucessor. E, por exemplo, se eu escolho, né, que o i é igual a 1, eu tenho a projeção de identidade. Né? Ele vai pegar sempre uma lista e ele sempre vai retornar o primeiro elemento dessa lista. Vira identidade se você usar apenas uma lista com um elemento só. Aqui temos uma composição que a gente já vai ver, mas se eu rodar aqui, a gente pode ver já alguns resultados. Né? 0, 1 igual a 0, 0, 2 igual a 0, sucessor de 1 igual a 2, sucessor de 2 igual a 3. Projeção aqui usa a notação, né? 1, 1, de 1000 igual a 1000. E a soma mais 2 a gente vai conseguir por composição, vai dar 1002. Certo. Agora podemos ir já direto agora para a parte de composição. Composição é algo super simples. Você já viu muitas vezes na matemática, ok, tem uma função f, uma função g, então a composição é fg de x. A diferença aqui na nossa questão de funções primitivas é que g na verdade não é uma função só, é uma lista. Então o que acontece? Bom, f é uma função que pode tomar uma lista de inteiros, porque ela é uma primitiva, certo? E o que acontece? X é a nossa entrada, que a gente vai chamar na própria composição. Então, quando a gente chama uma função que é uma composição de funções, a gente vai pegar primeiro essa sequência aqui de primitivas g, a gente vai calcular g de x para cada função dessa lista. Então, se a gente tem g1, g2, g3, g4, de tudo de x, então g1 de x vai ser um inteiro, g2 de x vai ser outro inteiro, g3 de x, etc e tal. Então, se a gente calculando o resultado de g de x para cada g em gzão aqui, a gente vai acabar exatamente com uma lista de inteiros de novo. E o que acontece? Como a gente tem uma lista de inteiros, a gente pode chamar essa função f, que é uma primitiva. Então, esse é o tipo de composição que é mais geral do que simplesmente fazer fg de x. E fg de x é o mais simples aqui, né? Soma mais 2 é apenas a composição aqui de sucessor com uma lista de um elemento, né? que é também de novo o próprio sucessor. Então é o tipo mais simples de composição isso daqui. E agora a gente pode partir, né, para recursão primitiva. Em geral, todo mundo da computação provavelmente já escreveu algumas vezes funções que são de natureza recursiva, definindo aqui recursão primitiva e de alguma maneira chamando recursão primitiva de novo aqui dentro. Mas se a recursão é primitiva, né, em vez de ser uma recursão geral, nossa forma de recursão é muito mais restrita. Então, para você ter uma recursão primitiva, você vai precisar encaixar nesse padrão aqui bem pouco maleável. Então, nós vamos ter isso daqui. Nós temos um índice de recursão, que é um inteiro. Além do nosso índice de recursão, nós temos o resto da nossa entrada aqui, que seria os outros parâmetros. E o que define a nossa recursão primitiva são duas coisas. No nosso caso base f,
e a nossa regra recursiva G. Ambos são primitivos. E o que acontece? A nossa chamada ocorre da seguinte maneira. Se o índice de recursão é igual a zero, caímos no caso base. E o que nossa primitiva pode utilizar como caso base? Ela tem acesso a todos os outros parâmetros, né? Exceto o índice de recursão. Então, a gente pode imaginar que a gente está chamando f de x, y, z, só que daí o x é igual a zero, então eu só tenho acesso ao y e ao z, ok? Se não, se o índice de recursão é maior do que zero, a gente pode calcular o valor anterior. E o que é o valor anterior? A gente faz a chamada da recursão primitiva, e a gente decrementa o índice de recursão. A gente não pode fazer qualquer coisa que bem entender com ele, ok? Então, nós podemos incluir os outros parâmetros aqui, a gente sempre tem que incluir os mesmos outros parâmetros, o mesmo caso base f e a mesma regra recursiva g. Essa é a nossa restrição. Então, calculado o valor anterior, nós podemos agora chamar a nossa regra recursiva g. E o que nossa regra recursiva g, que é outra primitiva, tem acesso? Bom, ela pode usar o índice de recursão, aqui no caso decrementado, ela pode usar o valor da chamada anterior, e ela também pode usar os outros parâmetros, que nem o caso base f também pode usar. Então, assim que se define uma recursão primitiva. Caso base f e regra recursiva g. Esse é o contrato. Então, se a gente quiser saber quanto que é x mais y, né, uma expressão de soma, como é que a gente pode fazer? A gente pode assumir, ok, então a gente tem como se fosse, né, soma de xy, se fosse, né, soma de 0y. Então, a gente tem que ter um caso base aqui, fy, que tem que ser, no caso, igual a y, certo? Porque a gente quer que retorne a 0 mais y. Então, se a gente for criar a soma com recursão primitiva, a gente tem que usar a identidade, o caso base. Então, caso contrário, a gente está calculando soma de x mais 1, não, de x mais 1, y, e aqui no valor anterior, a gente conseguiu calculou já, assume que a gente conseguiu calcular soma x, y. Então, a gente vai calcular x mais 1 mais y. Como que a gente faz isso? Ora, se a gente tem x mais 1 mais y, a gente pode, primeiro, vamos obter esse valor anterior, que é x mais y, e aí a gente pode somar 1 nele, certo? Então, essa regra recursiva aqui, x mais y mais 1, né, que é o nosso valor anterior, mais 1. E para obter esse valor anterior, se o valor anterior é a segunda coisa que aparece aqui, vai ser a projeção, né, no segundo elemento. E aí você pode fazer uma composição com o sucessor. Né? Compõe, composição, projeção 2, com aqui pode ser o sucessor. Eu já fiz isso, eu vou verificar se bate exatamente com o que eu fiz. Isso, a gente tem f, no nosso caso base f é a identidade, a g é a projeção, a composição. Tá, aqui eu só inverti a ordem, mas não importa nesse caso. Projeção 2 e o sucessor. Não, na verdade importa a ordem, sim. mas ok, mas a ideia é essa. Primeiro você faz a projeção 2 aqui, você vai obter o seu valor anterior, e agora que você obter o valor anterior, você pega o sucessor dele, valor anterior mais 1, beleza? Já é. Então, rodando aqui, a gente pode verificar que nós temos a soma. Aqui um exemplo qualquer, soma 100 mais 33. A gente soma 100 com 33, 133. A gente só precisou fazer esse caso base f, a regra recursiva g, e fazer a recursão primitiva. Como nós acabamos de ver, a recursão primitiva ela tem uma forma bastante restrita. E a questão que fica é, que tipo de função recursiva pode existir que não é recursão primitiva? E a resposta talvez mais óbvia é se nós observamos que, como o índice de recursão sempre é decrementado, ele sempre vai chegar em zero, o que significa que essa recursão primitiva sempre vai resultar numa função computável, ela sempre vai de fato retornar alguma coisa, mas sempre que a gente faz os programas, quem já não teve algum tipo de Stack Overflow porque errou na recursão e acabou retornando na verdade uma função recursiva que nunca acaba, ela fica em loop para sempre, certo? Então, será que é só isso?
Será que a única tipo de função que não é recursiva primitiva é aquela que entra em loop? Bom, para chegar na função recursiva mais geral, precisamos de mais um operador, apenas mais um operador, chamado operador mu. Vamos ver o poderoso operador mu, a ponte entre funções recursivas e funções recursivas gerais. O que esse poderoso operador faz? Ele vai pegar, que nem os outros, ele vai pegar a entrada, a lista de inteiros x, ele vai estar usando essa função indicador f. Então, nós vamos criar um índice aqui, um índice igual a gente inicializa com 0, e while true, ou seja, enquanto verdadeiro, aí nós já podemos ver por que com essa adição aqui nós já teríamos funções, a gente chama de funções parciais, que não necessariamente elas retornam alguma coisa, elas podem entrar em loop. Então o que acontece? A gente, sempre que a gente tem um índice, a gente coloca esse índice no começo da nossa lista x, né? E a gente roda a função indicador f, a gente manda para a função indicador f a concatenação de uma lista apenas com esse valor aqui do índice com a lista que é o x. Então se a nossa função indicador f ela nos retorna 0, então achamos o índice que a gente queria, nós retornamos esse índice. É o menor índice tal que a função indicador f é igual a 0. Se não, incrementamos o índice e tentamos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, possivelmente para toda a eternidade. Agora, que introduzimos o operador mu, o operador de minimização, nós conseguimos procurar pelo menor número natural como uma dada propriedade. Adicionando o operador mu aos 5 operadores primitivos recursivos, é possível definir todas as funções computáveis por uma máquina de Turing. Qualquer função recursiva que escrevemos na linguagem de programação, nós podemos expressar, de certa maneira, usando o operador mu e os outros operadores que vimos anteriormente, o que é incrível. E com o operador mu, nós temos, além de função total, que é o que a gente computava no caso de funções primitivas recursivas, porque as funções primitivas recursivas sempre precisam retornar alguma coisa. Então, sempre uma função total. Existe exatamente um arco saindo de cada elemento do domínio. Função parcial, há elementos do domínio para o qual a função não é definida. Ok, mas é só isso que o operador mu ele nos adiciona? É só o fato de que podemos ter funções que ficam em loop e não retornam mais? Bom, uma função recursiva geral é chamada de função recursiva total se ela for definida para cada entrada. E o problema de Halting, o Halting Problem, nos diz que não há como saber se uma determinada função recursiva geral é total, é muito difícil. Então tudo que eu defino com o operador mu, eu não consigo descobrir se vai retornar ou se não vai retornar para todas as entradas. Então, e o conjunto de funções recursivas gerais equivale a de funções computáveis por máquina de Turing, cálculo lambda, lógica combinatória, até algoritmos de Markov. Então, tudo isso é tudo um equivalente com o outro. E a tese de Church-Turing, ela meio que basicamente postula. Como a gente chegou em todos esses sistemas mais ou menos equivalentes, nós podemos assumir que qualquer procedimento, na prática, que a gente pode pensar, qualquer algoritmo que a gente pode pensar, pode ser representado por esses sistemas. Essa é a tese de Church-Turing. Mas a questão fica, existe uma função recursiva total, né, ou seja, ela é definida para toda entrada, mas que não é primitiva. Porque senão a gente pode começar a pensar que o operador mu, ok, a única coisa que ele faz é que agora ele divide ele permite te criar funções que não são totais. Mas não, o operador mu, ele permite criar uma função recursiva, uma função que ainda é total, mas é de um conjunto diferente das funções primitivas totais, né? Primitivas recursivas que sempre são totais que a gente via antes. Então não é que só agora a gente tem o que a gente tinha antes, mas agora a gente tem funções que nem sempre retornam um valor. Não, a gente vai ganhar funções que são totais, que sempre retornam uma coisa, mas são de uma classe diferente das que a gente tinha antes. E por que são de uma classe diferente? Bom, como a gente vai ver com a função de Ackermann, a gente vai descobrir que existem funções que crescem tanto, mas tanto, que elas excedem os limites do que uma função recursiva primitiva consegue acompanhar. Cresce tão rápido, mas tão rápido, que as funções recursivas primitivas simplesmente não acompanham. Isso a gente vai ver com a função de Ackermann agora. De novo no código, então essa daqui vai ser a nossa função de Ackermann, ACMN. Ela tem 3 casos, um para m igual a 0, outro para n igual a 0, e um caso aqui mais geral. E é uma função difícil de entender você só olhando, e principalmente por causa disso daqui, né, que ela chama ela mesma dentro dessa recursão. Então, Ackermann 1 menos 1 e Ackermann de novo no segundo argumento. E isso que
realmente complica tudo, eu diria. Mas não é nem óbvio que isso daqui termina, certo? Então, para mostrar rapidamente que termina, eu posso relacionar cada um desses casos com uma prova por indução. Então, o teorema aqui é que Ackermann de Mn sempre retorna. Então, é uma prova que a gente vai fazer por indução dupla, uma indução externa e uma indução interna. Então, a nossa indução externa vai ser nessa propriedade aqui, P de M, que ela fala que Ackermann Mn retorna para qualquer n. Então, o n aqui é arbitrário, é uma propriedade mais forte até. Ela só depende do m e para qualquer n você assegura o resultado. Então, para m igual a zero, a gente pode fazer isso trivialmente, porque a gente vê aqui que se m igual a zero, você simplesmente retorna n mais 1, que é bem definido. Ok? Então, esse caso base é fácil. Então, nossa hipótese indutiva acaba sendo... a gente simplesmente vai assumir P de m-1, ou seja, que Ackermann de m-1, n' retorna para qualquer n' que eu escolher. Então, eu vou poder assumir esse P-1 por enquanto, e durante a indução interna que eu vou fazer agora. No passo indutivo, a gente introduz uma propriedade aqui, que é uma propriedade parametrizada, Q underline m aqui, de n. Ou seja, ela é uma propriedade menos geral, que ela simplesmente fala que Ackermann mn retorna. E eu faço esse de propósito para estar parametrizada por m, porque se nós provamos que m de n para todo n, isso é equivalente, provar isso para todo n, é equivalente a você provar aqui o p de n para o m específico que você está usando na indução externa. Então, no nosso caso base, é n igual a zero, que você olhando aqui na função, na definição, você vê que retorna Ackermann de m-1, 1. Mas para tudo que é, todo m que é menor do que... Para m-1 eu já tenho o resultado mais forte, que é para todo n, n'. Então, no caso base, n igual a zero, Ackermann m-1, 1, a gente vai retornar porque vale p de m-1, que é a propriedade da indução externa, que é mais forte. É a propriedade que Ackermann de m-1 n retorna para qualquer n. E agora na hipótese indutiva, a gente assume, além do p m-1, agora a gente tem qm n-1. E no passo indutivo, vai cair agora no último caso aqui, que é o caso mais geral. E primeiro a gente tem que saber que isso daqui é bem definido, esse Ackermann m n-1. Aqui a gente não pode usar o p de m-1 que nem na outra vez, que a gente usou aqui, porque esse daqui é m, não é m-1. Em compensação, a gente pode usar a hipótese da indução interna agora, que é essa daqui, que nos diz que Ackermann m n-1, que é o mais específico aqui, retorna. Então, é bem definido, é exatamente o que diz isso daqui. O que n-1 é exatamente essa hipótese aqui. Ackermann m n-1 retorna. E finalmente, a gente pode usar agora o p de m, que nos fala... P de m-1, que nos fala que não importa o que for aqui, desde que isso daqui seja bem definido, vai ser retornado um valor de verdade, não vai ficar em loop. Então essa é a última parte da prova, e nós provamos que a função de Ackermann é uma função total, ela sempre vai retornar um valor, ela é bem definida para todos, qualquer argumento mn que você colocar. Com a nossa demonstração, vemos que a função de Ackermann é uma função recursiva que podemos implementar em uma linguagem de programação qualquer. E é uma função total. Ela, para qualquer valor de mn, ela vai retornar algum número que a gente não sabe e que vai ser muito grande, mas algum número ela vai retornar. Não importa o quanto tempo que ela demora para retornar, ela eventualmente vai retornar um número, certo? E a função de Ackermann, além de ser uma função recursiva total, ela se destaca por não ser uma função recursiva primitiva. Ela é o exemplo típico de uma função recursiva total que não é uma função recursiva primitiva. E como é que a gente prova isso? Bom, informalmente a gente pode falar que, olha aqui, no terceiro caso, a regra recursiva depende de chamadas com parâmetros maiores, começando com Ackermann m mais 1 n. Ela não se encaixa naquela definição de recursão primitiva que a gente mostrou antes. Então, portanto, a definição não se encaixa na forma recursiva primitiva. Esse é o jeito informal de falar, mas o jeito para provar formalmente isso é que a gente mostra que todas as funções recursivas primitivas que nós podemos montar, elas não conseguem crescer tão rápido quanto a função de Ackermann. Infelizmente, essa é uma prova um pouco mais demorada, que eu não vou ter tempo de passar aqui, mas entenda que é porque ela cresce rápido demais, mais do que qualquer função que você pode construir usando funções recursivas primitivas. Você começa mostrando que os blocos de construção na projeção, zero, etc., não satisfazem a propriedade, e aí você faz, ok, a composição de duas funções primitivas não vai também satisfazer a propriedade, etc. e tal. Nunca você vai conseguir fazer crescer tanto quanto a função de Ackermann. Então, o que resta é dar uma intuição melhor da função de Ackermann, porque agora já entendemos as propriedades dela, mas nós não entendemos exatamente o que a função de Ackermann é. E para entender o que a função de Ackermann é, algo mais intuitivo,
Eu vou dar um passeio aqui para algo que parece não ser inteiramente relacionado, mas vai ser muito importante para vocês entenderem o que é realmente a função de Ackermann. Então, provavelmente vocês já viram uma pergunta do tipo continua sequência, né? 0, 1, 4, 9, por exemplo, sequência de quadrados perfeitos, ou Fibonacci, que todo mundo já foi forçado a programar alguma vez, 0, 1, 2, 3, 5, etc. Mas vamos fazer uma sequência um pouco diferente. A ideia da notação de Knuth, né, costuma falar, é criar uma sequência de hiperoperações. E a gente vai sempre usar essa anotação aqui de flecha, uma flecha para cima. E flecha menos 2, flecha menos 1, a flecha vai ser, na verdade, o terceiro elemento dessa sequência. E o interessante é que essa sequência, quando a gente for ver, é uma sequência de funções, né? E as sequências são funções muito conhecidas pra gente, porque primeiro vai ser sucessor, e depois vai ser soma, depois multiplicação, depois exponenciação. Então, a soma está para o sucessor, que nem a multiplicação está para a soma, que nem a exponenciação está para a multiplicação, e etc. Mas como é que a gente vai fazer esse tipo de sequência de funções? É muito interessante. Agora eu vou mostrar essa tabela para nós entendermos como é possível criar operações, hiperoperações sucessivamente, criar essa sequência de hiperoperações, ok? Então, a nossa primeira hiperoperação é o sucessor, mas o sucessor entre aspas, porque enquanto um sucessor, usualmente ele é algo como S de x igual x mais 1, esse sucessor aqui toma dois argumentos AB, mas ele faz sucessor de AB igual a B mais 1. Ou seja, ele ignora o primeiro argumento A e simplesmente retorna o sucessor do segundo argumento B. E nesse caso ele não precisa de nenhuma de recursão primitiva para ser definido. No caso da soma, já vimos no exemplo anterior, temos no caso base A mais 0 igual a A. E como é que usamos a recursão primitiva? Nós definimos A mais B, a gente pega aqui o valor anterior, né? A mais B menos 1 fica desse lado, o valor anterior. E usamos esse valor anterior na hiperoperação anterior na sequência. Então, a gente tem a soma, que é a hiperoperação atual, é igual hiperoperação anterior de A com A mais B menos 1, que é o valor calculado por recursão primitiva. E isso continua. No caso base de multiplicação, A vezes 0 igual a 0, o resto, para exponenciação em diante, a gente define como 1, mas vai ser A vezes B igual A mais valor anterior. A exponencial B é igual a vezes valor anterior, que é A exponencial B menos 1. E assim por diante. A convenção é ser seta elevado a menos 2 para indicar esse sucessor, menos 1 para soma, 0 multiplicação, e apenas uma seta é a exponenciação, e 2 é a tetração. E em diante, né, a gente usa essa notação 1 elevado a m aqui. Então, setinha elevado a mb é igual a setinha elevado a m menos 1, que é o elemento anterior. Né, e o segundo argumento aqui sendo o valor calculado por recursão primitiva. A setinha m, b menos 1. Certo. Vamos agora passar para a prática e ver o quão rápido isso cresce, porque você vê, imagina a soma, por exemplo, 10 mais 10, compara com 10 vezes 10, que é 100, e aí você compara para 10 elevado a 10, que aí já cresce bastante. Imagina a tetração cresce mais ainda. E exponenciação está para multiplicação, que nem tetração está para exponenciação, vai crescendo, crescendo, crescendo. Muito parecido com uma certa função de Ackermann, mas vamos primeiro ver na prática aqui como é que funciona. Então nós vimos a função de Ackermann, nós vimos a sequência de hiperoperações, e agora falta ligar as duas, para a gente finalmente entender o que é a função de Ackermann. Então vamos com muita calma com a definição que a gente tinha da função flash aqui, certo? Para b e m maior do que 0, podemos reescrever cada hiperoperação desse jeito, que é exatamente como estava antes, só que eu só mudei a notação, em vez de ser a setinha b, fica setinha ab, ok? É só o jeito de escrever, mas continua sendo exatamente o jeito que estava escrito antes. Então, setinha m ab igual setinha elevado a m menos 1, a setinha de ordem m menos 1, de a e setinha de ordem m, de a b menos 1. Só isso. Agora a gente vai fazer algo muito simples, a gente vai pegar esse a aqui, e a gente vai substituir esse a por 2. Então, setinha m, 2, cadê o a? Vira 2, cadê o a? Vira 2. Setinha m2b igual a setinha m menos 1, 2, setinha m2b menos 1. Tudo certo. E agora a gente vai fazer uma pequena mudança na notação. Agora que a gente fixou esse a igual a 2, ok, em vez de ser uma variável que virou 2, a gente vai definir isso em vez de ser duas coisas. Primeiro, a gente vai pegar esse b, a gente vai só renomear esse b para n. Então tudo que era b aqui vai virar n aqui, ok? E a outra coisa,
Agora que 2 é algo fixo, a gente quer que na m seja o que a gente esteja variando. Então a gente vai criar uma função que quando nós variamos em m, nós estamos aumentando a ordem da nossa hiperoperação. Então nós puxamos o 2 aqui para fora, fica aqui embaixo, e puxamos o m para cá. E fica tudo escrito do mesmo jeito, só que aqui fica subscrito 2, e aqui vira uma função de m. Então você consegue imaginar que para cada hiperoperação, mas considere que sempre o primeiro argumento é 2. E quando a gente aumenta o m, a gente está pulando a ordem da hiperoperação. Então, quando a gente faz m mais 1, a gente incrementa a ordem da nossa hiperoperação. Então, isso daqui é a nossa função relevante. Agora, veja aqui, né, essa grande coincidência. Lembra da função de Ackermann? Olha para a recorrência da função de Ackermann e olha para a função de recorrência dessa função que a gente definiu. Essa é uma função que, quando você aumenta o m, você aumenta a ordem da hiperoperação. E eu acabei de mostrar para vocês o quanto que as coisas aumentam se você aumenta a ordem da hiperoperação. Qual que é a diferença de ir para multiplicação, para exponenciação, para tetração, e etc. Você vai olhar, vai ser exatamente o mesmo tipo de recorrência que você vê na função de Ackermann, você vê nisso daqui. Então, será que é isso? Será que o que a função de Ackermann faz, ela implicitamente a gente tem essa sequência de hiperoperações, e sempre que a gente aumenta o m na função de Ackermann, a gente aumenta a hiperoperação, qual que é o elemento da sequência de hiperoperações que a gente está utilizando. Então, Ackermann de 0 podia ser o sucessor, ou eu não sei se é de 0, mas começa como sucessor, depois você aumenta m, vira a soma. Você aumenta m, vira a multiplicação. Você aumenta m, vira a tetração. Desculpa, exponenciação, etc. Será que é exatamente isso? E a resposta é quase isso, quase isso. Realmente não satisfaz, mas se a gente for ver o que é a função de Ackermann, definição certinha, deixa eu achar onde eu coloquei aqui. É isso, a gente pode mostrar que Ackermann é 2 elevado, você tinha m menos 2, n mais 3 menos 3. Ou seja, é quase isso, só a diferença é que você tem um n mais 3 em vez de ser só n, e você subtrai 3 no final. Né? Quando você faz isso, além de satisfazer essa recorrência mais geral aqui de baixo, que a gente já satisfazia, ela também passa a recorrer essas duas aqui de cima. Então, aí a gente pode ver, né? A gente tem Ackermann mn, esse 2 setinha menos 2 com n coisa aqui, mas vamos fingir que é só o n por enquanto que a gente tinha antes. O que acontece? 2, né, setinha menos 2n, a gente vai ter sequência, por exemplo, para o n igual a 4, que nem tinha antes. Né? N mais 1, 4 mais 1, 5. Aí fica 2 mais 4, 6. Aí 2 vezes 4, 8. E aí 2 elevado a 4. E aqui seria, né, já 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2, né, sendo associativa direita, já dá 6.536. E por isso que o Ackermann já com m, Ackermann com m baixo, já vai crescendo muito. E cresce cada vez mais. E se você tentar fazer uma implementação recursiva, o tanto de pilha que você vai precisar vai aumentando. Então, né, você vai acabar tendo um overflow se você quiser implementar uma função de Ackermann e quiser rodar mais do que qualquer coisa. E em complexidade de tempo, vai ser também a função de Ackermann. Você vai ficar em toda a discussão e rapidamente você chega a nível de átomos de universo ou no menor pico segundo, o que você quiser colocar, rapidamente a função de Ackermann ela ultrapassa. Então, por causa disso, se a gente precisa de uma coisa que é a função de Ackermann de complexidade para descobrir o resultado, a gente está ferrado, essencialmente. Mas a função de Ackermann ela ainda pode ser utilizada em contextos mais quase de nicho, assim, porque podemos definir uma função inversa de Ackermann, por exemplo, e para alguns tipos de funções, para você saber exatamente as constantes, não nem a ordem, mas as constantes que a gente usa, a gente pode usar uma função inversa de Ackermann ou coisa do tipo. Então fica sendo isso. Eu tentei dar uma visão geral de tudo que a gente viu, tudo que eu cheguei a apresentar antes, e com foco um pouco maior nas funções recursivas, em especial a função de Ackermann. Espero que agora vocês tenham uma maior compreensão sobre o que é a função de Ackermann e suas propriedades, e por que ela cresce tão descontrolavelmente. Existem ainda outras coisas que crescem mais ainda que a função de Ackermann. Se você procurar um vídeo do Numberphile, tem a árvore, tree, é uma função tree, que é quase que um jogo que você joga usando árvores que crescem ainda mais rápido do que a função de Ackermann. E aí, claro, tem toda a questão de x pertence a x e tudo que é não enumerável, os Aleph Null da vida, esses números ordinais, eles sempre vão ser maiores do que qualquer coisa que a função Ackermann pode produzir. Mas dentro do que é finito, mesmo assim, Ackermann ele consegue passar da nossa compreensão. É muito, muito grande. Exponencial a gente consegue ainda pensar, mesmo a fatorial, mas Ackermann já começa a ficar difícil de você pensar que você aumenta o número e você aumenta uma sequência de hiperoperações.
Então fica por isso. Espero que vocês tenham curtido a apresentação. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima.